Começando mais um Mulheres do Comando e hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico que eu particularmente gosto muito, né? Como se tornar uma corretora de milhões. Hoje com Jaque Romão, que é da Sortes Investimentos, uma grande história, já brilhou nas passarelas e agora brilha no mercado imobiliário, né? Então a gente tem assuntos para vocês, mulheres, que já são corretoras, quem não é ainda, vai ter muita inspiração para vocês. A Jaque já está aqui, chegando aqui, já solicitou. Deixa eu aceitar aqui. Vão chegando dizendo de onde vocês são, para eu conhecer vocês. Vão compartilhando com mais pessoas também. Mulheres no Comando, toda semana aqui trazendo referências. Olá, Jaque. Olá, Muito bem-vinda. Tá obrigada, conseguindo me obrigada. ouvir bem? Tô conseguindo, aham, só vou Estou aqui tirar. falando para as pessoas, apresentando Mulheres no Comando. A gente está aqui toda semana trazendo mulheres que são referência no mercado imobiliário. A gente traz assuntos diversos, mas sempre com ênfase na mulher, no mercado imobiliário. Você que é uma grande referência. Muito obrigada por ter aceito o convite. Para a gente Obrigada. é uma honra. E achei sua história super incrível, né? Você brilhou aí nas passarelas como modelo e hoje brilha ainda mais uma corretora de milhões na Sortes Investimentos. Então você já para gente, para nós, mulheres também, a gente traz sempre isso, essa força. Gostaria muito de agradecer que você se apresentasse, começasse contando a sua história aqui pra gente. Como é que foi essa transição de carreira e que você chegou no mercado imobiliário? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer ao convite. Acho a sua ideia, todo o contexto sensacional. Confesso que eu fiz poucas lives na minha vida, mas eu consumo muito. Então, assim, realmente isso aqui para mim é muito importante porque eu sempre convivo com muitas corretoras, sempre recebo muitas mensagens de meninas na transição de carreira ou às vezes até pessoas mais velhas, inclusive que eu, com mais tempo de carreira, pedindo dicas. Enfim, então é um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história. No dia a dia, às vezes a gente não consegue postar um pouco, né, o que a gente faz, enfim. Verdade. Então, hoje estou aqui para contar um pouco mais. Bom, Obrigada. sobre a minha jornada, né? Eu sempre falo que eu não escolhi a corretagem que me Uhum. escolheu. Porque eu, desde muito nova, desde os 15 anos, trabalhei como modelo. Então, eu morava em Florianópolis, né, na capital, porque tinha mais acessos para isso. Minha família também morava comigo. E o meu pai, eu sempre quis trabalhar com moda, sempre quis trabalhar no meio artístico, né, desde criança. Uhum. Então, com 15 anos, meu pai falou: não, agora você está liberada para começar a trabalhar, né, com o que você sempre quis. E assim foi. Então, trabalhei dos 15 a mais ou menos 22 Uhum. anos. Fui muito feliz na profissão, conheci pessoas incríveis, marcas incríveis. Trabalhei muito aqui por toda Santa Catarina e também trabalhei no mercado de São Paulo, que foi onde foi o final, assim, né, da minha carreira. Muito legal. Exato. Eu Então, queria, assim, até antes de você ah, finalizar, cortando assim no meio, porque eu sei que agora você vai vir com parte da corretagem, mas eu queria só sim. abordar o porquê que também você, eu quis te convidar, né? Porque eu tenho, até falei no pessoal para você, a minha história também veio do meio artístico, né? Eu também comecei com 14 anos dançando, eu era dançarina, bailarina, depois fui DJ. Então, essa transição de carreira, eu sei da dificuldade, até de posicionamento também. As pessoas respeitarem a gente como, primeiro como mulher, segundo como corretora. Então, você deve ter passado por muitas coisas. Então, a sua história me trouxe, me remeteu ao que eu vivi muitos anos também, né? Sim. E achei muito interessante, porque tem muitas mulheres aqui que estão nos assistindo que são de outras carreiras e às vezes não enxerga essa transição como assim, que vai acontecer mesmo, que vai dar certo, né? E Uhum. aí eu achei muito interessante essa sua história. E pode contar pra gente como foi essa escolha da corretagem. Então, né, escolha que não foi escolha. É. Aí, na época ali da pandemia, 2021 para 2022, né, mais ou menos assim, eu já estava um pouco cansada, porque você, né, você sabe, a gente trabalha muito com o nosso físico, então, assim,
desgasta muito o nosso corpo. Eu passava dias longe de casa e todos esses dias eram fotografando, tipo assim, coleções inteiras que ninguém sabe, mas são mais de 100 looks por dia, então o corpo cansava. Eu já estava, né, praticamente há 10 anos fazendo aquilo e então assim, você tinha uma rotina puxada num dia, no outro dia você não tinha nada, né, que você vai trabalhando em diárias assim. Então, naquele momento que eu ficava assim um pouco ociosa, eu ficava ansiosa porque eu queria estar produzindo, enfim, e só compartilhando, né? Enquanto eu trabalhei como modelo, eu também fiz faculdade de jornalismo, então tudo, né, nesse meio. Então eu fiz a faculdade, terminei, mas não cheguei a trabalhar na área, a não ser na minha época de estágio. Então, aquilo que estava começando a me cansar e eu já tinha, assim, atingido um número alto, assim, de marcas que eu tinha trabalhado e muitas vezes elas não gostam de repetir. Então, assim, já estava chegando meio que no fim, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, eu vou tentar a minha última tentativa, assim, vai ser em São Paulo, porque lá tudo gira, tudo acontece. E eu falei assim, não, vai ser minha última tentativa e depois eu vou ver o que Deus, o universo, enfim, tem para mim, né? Então eu fui para São Paulo e lá trabalhei bastante. Logo quando eu cheguei, assim, eu fiquei bem animada. Pensei, não, então não era para eu terminar agora. E comecei a trabalhar bem, mas enfim, veio o lockdown só em São Paulo. Teve uma época que todo o Brasil estava aberto, só São Paulo e alguns outros lugares que não. E eu pensei, poxa, agora eu não vou mais poder trabalhar aqui. Precisava trabalhar, né? Porque já era adulta, já morava sozinha, enfim. Pensei, vou voltar pro sul, porque aqui tá tudo fechado, não faz sentido nenhum eu tô aqui, né? Só tava gastando e não tava trabalhando e também tava angustiada, assim, porque eu sempre gostei de trabalhar. Voltei para cá, mas nisso eu já estava namorando com o Renato, né? Hoje meu marido, que sempre trabalhou no mercado imobiliário, né? Mais de 10 anos no mercado. Mas eu não entendia muito bem o que ele fazia. Eu sabia que ele tinha uma empresa de investimentos, mas não sabia, não, sabe? Quando você fica pensando, ele deve trabalhar ali com que gira bastante dinheiro, deve ser investimento, enfim, não sei o que ele vendia. Não entendia muito bem. E eu não tinha ninguém que eu conhecesse, assim, que era corretora. Então, assim, né, geralmente você tem alguém na tua família que trabalha com alguma profissão que você... Mas não tinha ninguém, não conhecia, então eu não fazia ideia. Mas aí quando eu vim pra cá e a gente já tava namorando e tal, ele falou assim, Jaque, saiu da sorte o cara que trabalha nas mídias sociais, no nosso Instagram, enfim. Você que tá aí, né, não quer fazer isso por enquanto até a gente achar outra pessoa? Falei, eu vou, né? Não odeio ficar sem fazer nada. E comecei a pegar o celular da sorte, comecei a trabalhar ali no Instagram. Eles queriam já estavam numa transição também do Instagram, queriam fazer algo mais humanizado, enfim. Muito importante. Muito importante. Queriam tirar essa ideia de ser uma empresa e sim falar com os clientes, né, de forma humanizada. E eu comecei ali a trabalhar, comecei a gravar vídeo na época. Poucas pessoas gravavam vídeo de imóvel da forma que eu gravava, assim, né, diferente, enfim. E como foi a pandemia, muitas pessoas não podiam fazer visita, então começou a dar aquele boom de visualização, enfim, porque os nossos clientes gostaram do estilo de vídeo que a gente fazia, começou a trazer lead. E eu comecei a entrar, mas assim, na forma de uma forma bem natural, assim, sabe? Entrou mais no marketing, aí foi indo pro vendo aonde tinha oportunidade ali, a porta aberta, né? Exato, mas assim, até um ano, para vocês entenderem, um ano eu fiquei trabalhando dentro da sorte sem ser corretora. Eu fiquei trabalhando assim com marketing, ficava trabalhando também com atendimento ao cliente, então ali chegava, eu já fiz tudo, eu aprendi a fazer tudo aqui dentro, porque eu fazer o atendimento da lead, fazer o cadastro, enfim. E aqui, o corretor é isso, né? Literalmente, já estava aprendendo a ser corretora. Exatamente. Então, assim, aqui é assim, todas as pessoas, inclusive comigo foi assim, não foi porque o meu marido é o dono da empresa que seria diferente. Eu comecei fazendo tudo, desde o básico, desde o cadastro no site, na OLX, ao atendimento de lead, a cuidar do Instagram, e fiquei por um tempo até eu entender, porque eu não conhecia Balneário Camboriú, que é onde eu atuo, e não conhecia o mercado imobiliário. Então, na minha cabeça, não tinha hipótese alguma de eu ser corretora. Nossa, muito engraçado, porque eu não sabia nem o que era Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, quando eu comecei, sabe? Então, para mim também é muito similar, porque
eu tive que mergulhar muito nesse mundo. E também, para mim, foi igual. Não fui eu que escolhi o mercado imobiliário, eu era uma amiga que me convidou, falou. Eu trabalhava na época com o Rodrigo Faro, eu era assistente de palco dele na época, né? Então, Sim. ganhava um fixo por mês. Aí, quando eu fiz minha primeira venda e ganhei 10 mil reais, eu falei, meu Deus, aí que você abre os olhos, fala, nossa, eu demoro tantos meses para ganhar isso, aqui eu consigo. Óbvio que não é fácil assim, né? A gente sabe disso, mas isso é legal você falar, porque é difícil a gente conseguir abrir mesmo a nossa vida. Muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade de abrir, porque as pessoas julgam demais, né? No Exato. seu caso, você está mostrando a realidade, porque parece muito fácil aí, mas você começou do zero, você começou ali pegando marketing, atendendo, e o corretor hoje, um bom corretor, ele sabe fazer tudo isso, né? Exato. Olha que legal, você foi aprendendo isso. Exato. E assim, nesse tempo eu não comecei a fazer captação de rua, ia nos prédios, pegava o contato porteiro, ficava tentando entender. Eu lembro que o Renato, a gente ia caminhar aqui na aula de Balneário, ele ia prédio por prédio me perguntando qual que era o nome, porque eu precisava gravar. Mas assim, sinceramente, na minha cabeça, não seria corretora mesmo. Porque eu via os corretores sempre ansiosos, né? Porque a nossa profissão ela é assim, e eu não me via nesse papel assim de não ter uma rotina e de repente está ganhando e de repente não está ganhando. Então, assim, para mim aquele mundo era completamente tipo assim, longe do que eu queria, sabe? Não fazia muito sentido. Eu estava super feliz no interno, mas aí o que aconteceu? Aconteceu que começou a vir clientes pelos meus vídeos. Eu comecei a fazer um pré-atendimento muito legal, assim, então eu tinha bastante retorno de cliente, mas até então não queria. Aí chegou no final do ano e eu sou muito assim de desafios, sabe? Então, para mim já estava fácil aquilo. Foi um ano assim que foi fácil, né? Depois que eu peguei o jeito, foi fácil. E você gostou cliente. muito. E eu gostei muito, então eu queria um novo desafio, porque eu já tinha passado por aquele, sabe? Legal. Uhum. Mas eu não sabia o que era, mas eu ficava pedindo, assim, sabe? Sempre pedi muito, assim, o que eu vou fazer? O que é para ser tudo isso? Por que de tudo isso? Eu lembro que uma época, ninguém fala, né? Mas, assim, na transição de carreira, eu aposto que muitas pessoas passam por isso. Eu deitei, assim, no colo da minha mãe e chorava, assim, e pedia, assim, Deus, por favor, me mostre o que é para eu fazer, porque eu não tinha ideia. Então, isso é um lado da transição de carreira que ninguém fala, né? Tá todo mundo com uma profissão, muda para outra e deu certo na outra e tá tudo bem. E não é bem assim, né? A transição de carreira, ela é muito dolorida. Ela é muito, principalmente quando você não sabe o que você quer, que era o meu caso, né? Então, assim, eu fui levada. E daí, só voltando para entender onde eu virei corretora, o Renato falou assim, Jaque, chegou o final do ano, a gente ia fazer umas mudanças na empresa. Ele falou, por que você não começa a atender? E eu falei, eu não quero atender agora. Eu acho assim que, não sei, não que eu não me sentisse preparada, mas eu via os corretores de imóveis e não entendia o que eles estavam fazendo, por que eles estavam tão nervosos, bebendo café, enfim. E eu falei, não, acho que não. Daí ele falou, Jaque, você vai se dar bem. Você é comunicativa, você, né, tem fácil acesso aqui já com os clientes, você sabe como falar com eles, vai ser um caminho encurtado. Por que você não entra? Aí eu fiquei pensando, quer saber? O que eu vou perder? Não vou perder. Na verdade, eu ia perder tudo, porque eu iria sair de onde eu tava, entendeu? Eu ia sair do meu salário também, enfim, e iria pro risco. Mas você tinha um sentimento que tinha que mudar, né? Exatamente, só que eu não sou muito assim, eu não gosto de ficar no mesmo ambiente, sempre no escritório, sempre no mesmo lugar, não é o meu perfil, porque eu sempre trabalhei em vários lugares, então aquilo para mim de ficar ali cadastrando imóvel e tal e atendendo era muito legal, mas chegou uma época que eu percebi que não era o meu perfil de trabalho. Sim. E daí já que começa a atender, ele falou assim, o próximo cliente é teu. Ele falou assim, e eu tipo, tá bom. Chegou o próximo cliente, era meu. Atendi o cliente, já tinha um pouco de ideia, assim, porque eu já, né, trabalhava cadastrando imóveis, então aquilo para mim foi muito, muito bom, assim. Mas atendi em parceria com o Douglas, que é o CEO aqui da empresa, porque eu precisava de um apoio, eu nunca tinha feito uma visita na minha vida. Sim. E vendi o apartamento para esse cliente, uma cobertura frente ao mar. Daí eu pensei... Ai, que delícia. Foi a sua primeira venda. Foi a minha primeira Olha venda. Isso, que delícia. Eu pensei, Deus, essa é a resposta para confirmação.
a confirmação, porque nunca tinha passado isso na minha cabeça. E daí, quando você vê cair a comissão, você pensa assim, meu É isso Deus, é essa mesmo. profissão. Eu falo que a corretagem muda a nossa vida da noite pro dia. E quando você direciona os seus pensamentos, suas emoções para isso, tudo começa a fluir muito mais. Eu falo por experiência própria. Eu tô no mercado imobiliário há 10 anos, mas eu tive alguns momentos que eu não foquei tanto. E quando você desfoca, óbvio que as coisas vão saindo, mas quando você volta toda a sua energia para aquilo, flui e a sua vida vai sendo transformada, né? Exatamente. Então, assim, quando isso aconteceu, eu ainda estava fazendo alguns trabalhos como modelo, Sim. porque, sabe, porque eu não tinha, não sabia ainda o que eu queria, mas depois daquilo eu falei, não, é isso que eu quero, não por conta da comissão, lógico que foi muito bom nela, Sim. eu nunca tinha visto tanto dinheiro É, junto na minha vida, assim. Mas assim, a questão foi que a gente chegou na cobertura no dia da entrega e a mãe do meu cliente, já uma senhorinha bem idosa, ela entrou na cobertura para ver a cobertura do filho e ela chorou muito, porque ai, assim, a que história maravilha. deles era uma história de superação, então ele virou Sim. um super empresário, eles eram uma família bem simples, bem humilde. Quando ela viu aquela conquista do filho, ela se emocionou. Então, ali que eu comecei a entender o que era Propósito. o propósito. É, porque eu acho que assim, quando a gente encontra o propósito de vida ali, né? Eu acho que eu também venho da arte, né? Falo sempre isso, do meio artístico. Então eu sempre voltava porque era um amor de criança, era aquilo que eu achava que eu ia ser para sempre. Mas infelizmente temos prazo, temos tempo. A sua antiga profissão tem um tempo. Você depende da sua imagem, você depende do seu corpo, você depende muito disso. E eu também nessa parte de viagens, viajava muito. Chega um momento que eu não estava mais me vendo ali. E aí o mercado imobiliário, não. O mercado imobiliário você consegue ter esse foco, né? E não ter rotina e ao mesmo tempo você consegue crescer. Né? Se você Tá. tiver. No seu caso, você também veio de baixo, começando de baixo, para poder crescer e foi crescendo. Você já entrou no alto padrão, no caso, você falou que você vendeu uma cobertura, então você já nichou, já entrou nichando. Porque assim, aqui em Balneário, Metro assim, quadrado é diferente, né? é bem diferente. Então, Aham, eu nunca trabalhei com produtos abaixo de 1 milhão. Eu não trabalhei entendi. porque aqui não tem, sabe? Sim, Assim, tem, mas é muito diferente. Enfim, não é o foco da empresa também que eu trabalho, né? Da perfeito. sorte. Então, Uhum. eu já entrei no alto padrão com certeza. Mas assim, Muito legal. exato, eu entrei no alto padrão e eu não sei como que qual é essa diferença. Uhum. Mas eu sei que assim, que você vai trabalhar tanto. Ontem eu estava falando com uma corretora aqui, que ela já trabalhou no baixo padrão, né? No baixo padrão, não, né? No Minha Casa Minha Vida, enfim. Uhum. E já trabalhou agora está no alto padrão. E ela falou assim, Jaque, é igual, você vai O trabalhar trabalho é o igual. mesmo. O trabalho é o mesmo, o estresse é o mesmo, um não vai aprovar o financiamento, o outro não quer pagar aquele valor porque é à vista aqui em Balneário, né? No caso, como a gente trabalha. Ela falou assim, é o mesmo trabalho, você só muda o público. E eu fiquei pensando, Sim. eu não sei, né, essa diferença, mas eu realmente já entrei no alto padrão e vou falar para você que tem uns desafios assim que a gente. Muitos, muitos, muitos. Eu falo que assim, a gente fala corretora de milhões, mas não necessariamente você precisa vender alto padrão, porque eu tenho amigas que vendem Minha Casa Minha Vida e são corretoras de milhões, Sim, porque com vendem certeza. muito. Então a gente está falando, eu falo mais do alto padrão, porque no meu caso eu nichei para o alto padrão. No seu caso, você também já entrou numa empresa que era desse nicho, né? Sim. Mas a gente está falando aqui para você que também começou está no mercado de Minha Casa Minha Vida e também vai ser corretora de milhões, porque é isso. A corretora de milhões, acredito eu, você pode me corrigir se eu estiver errada, é aquela mulher que está ali trabalhando, que está conquistando o seu, que está crescendo, que está em crescente, que está sempre estudando, né? Eu queria até que Sim. você falasse, para você chegar a se tornar uma corretora de milhões, o que você acha que você precisou aprender ali? Porque o mercado imobiliário, a gente sabe que tem muitos desafios. Dentro do mercado imobiliário, qual foi o seu maior desafio para você se tornar a corretora que você é hoje? Eu acho assim que tanto no mercado de alto padrão, quanto Minha Casa Minha Vida, enfim, na É, corretagem em si, ou quem trabalha com vendas também. Eu acho que o maior desafio é a gente cuidar da nossa mente, sabe?
Isso é uma coisa que eu venho aprendendo e venho aplicando também aqui pro pessoal da empresa, muito isso, de a Uhum. gente cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde mental, porque às vezes eu falo, né, a gente não pode ser só feliz quando a gente vende, porque senão a gente vai rir poucas vezes no nosso ano, Sim. né? Porque aqui, por exemplo, aqui a gente tem imóveis de valores muito altos, mas não são vendas recorrentes como às vezes é no Minha Casa Minha Vida. Você acaba fechando 3, 4, 5. Sim. Aqui não. Aqui, sabe, você tem uma média ali, porque você precisa Anual, trabalhar. né? Exato. Então, assim, você não pode ser só feliz quando você vende. Então, eu acho que hoje o maior desafio, não só meu, mas como de muitas pessoas que eu vejo entrando para o mercado ou já trabalhando aqui há muito tempo, é saber lidar com a pressão assim da cabeça, da nossa mente, porque nós somos empresários, né? Então, assim, corretor é empresário Uhum. da sua Bom, própria vida, da sua própria carreira. É isso. Então exatamente. você tem que se pressionar, ao mesmo tempo você não pode se pressionar tanto porque você sabe, né, às vezes da situação que você tá. Você tem que fazer o teu porque ninguém vai ficar, pelo menos, né, aqui onde eu trabalho, não tem uma pessoa que fica ali, ah, faz isso hoje, faz aquilo. Azar Não. vai ser A gente só seu, né? Infelizmente. exatamente, a gente dá a possibilidade, a gente, né, abre As ali portas. as portas, ensina, faz treinamento, enfim. Mas a gente não fica cobrando as pessoas, então você tem que ter tudo isso muito bem alinhado e dormir ainda com a cabeça tranquila. Então, eu percebo que hoje a maioria das pessoas do mercado imobiliário, elas têm esse desafio de cuidar da mente para que a mente esteja boa para a próxima Verdade. venda, para o próximo dia, para não desanimar, porque às vezes cai uma Fundamental. venda. Eu Fundamental. lembro, assim, eu lembro muito que quando caía, já caiu algumas vendas, né? E eu lembro que eu entrava no WhatsApp e eu via a foto daquele cliente que caiu a venda e aquilo me Nossa. matava por dentro, Nossa. sabe? Eu não podia ver. Teve cliente que eu já arquivei, porque eu ficava pensando, gente, eu ficava remoendo aquilo, sabe? E hoje eu já penso assim, não, bora pra próxima, Isso. não tem o que fazer. E antes Aprender com não ia. algumas coisas. Acho que eu sempre falo isso, que cada venda é um aprendizado único, né? E cada não venda também. Então, quanto mais nãos, eu sei que eu tô mais próximo ainda do sim. Então, eu aprendi a lidar muito melhor com os nãos e a lidar também melhor com as minhas emoções e sentimentos, porque isso atrapalha muito no nosso desenvolvimento, né? E outra coisa fundamental que eu vi nesses 10 anos de mercado imobiliário é você saber administrar muito bem o seu dinheiro, porque não é todo mês que você vende. Se você vende todo mês, maravilha. Mas não é sempre que você vende, ainda mais no alto padrão. São negociações que são mais extensas, negociações mais longas. Se você não tiver uma boa administração financeira, você passa, porque eu já vi corretores, sempre falo isso. Corretores que venderam milhões e depois teve época que não tinha dinheiro para comprar um almoço. Então, infelizmente, se você não souber administrar muito bem, você tem, na corretagem você tem que ter. Eu acho que isso, inclusive, tinha que ser pauta sempre do Cresce, para a gente ensinar quem está começando, né? Porque deslumbra, porque a venda vem grande. Aí você ganha 20, 30, 50, 100 mil reais, até mais, né? Nas vendas no meio aqui. E aí você Sim. vende isso e compra um carro no mesmo valor. E aí depois você não consegue manter, né? Então é muito. Porque muitos corretores vêm de baixo. Eu também venho de baixo. Eu não tinha nada. Eu fui conquistando as minhas coisas para chegar no alto padrão. Então, às vezes, você quer muito um carro, mas você não tem talvez tanto um equilíbrio financeiro. Até você conquistar isso leva um tempo, né? Eu vejo que assim. Exato. Você está na sorte dos investimentos, eu vejo que eles são grande referência aí, né, em Balneário. Como que foi para você estar também do lado do seu, agora sabendo, né, ter seu esposo, essa parte das sortes, tudo eu acho que você estar numa empresa que te dá uma segurança também faz total sentido, né? Ainda mais para quem está começando. Eu sempre falo, quem está começando, tenta entrar numa imobiliária, numa construtora, para você ter uma base, né? Como foi essa parte para você? Eu falo que eu tive muita sorte, porque muita sorte mesmo, porque a Sorte Investimentos sempre foi referência e principalmente vem se tornando cada vez maior nos últimos anos. E eu tenho uma referência na minha casa, né, que é o meu marido, que é um dos melhores. Hoje ele é só empresário, ele não trabalha mais na corretagem, mas
as dicas que ele me dá, enfim, eu vejo assim que na época ele era um excelente corretor, um corretor assim fora da curva. Uhum. Hoje ele não trabalha mais com isso porque ele, né, tem que tocar, enfim, Sim. 3 empresas, né, equipe. E eu tenho também o Douglas, que é o CEO aqui da Sorte, que também é um dos melhores corretores que eu já vi, assim, uma pessoa que senta na mesa de negociação e é muito bom no que ele faz. Então, eu realmente, eu acho, assim, que uma dica que eu dou para as Uhum. pessoas que estão começando seria exatamente essa. Procure estar entre os melhores. Se você não conseguir estar ali, acompanhe, né, pessoas que você admira, que você... Porque, assim, eu tenho grandes referências do mercado. Muitas delas, graças a Deus, muitas delas perto de mim. E isso facilita muito porque você... Eu falo, o que você puder encurtar o caminho, encurta, porque senão você vai ficar patinando ali muito tempo. As pessoas falam já que você tem pouquíssimo tempo de mercado imobiliário, como você, né, conseguiu ter um público, como você conseguiu fazer venda, como você... Eu falo assim, gente, eu fiz tudo para encurtar o caminho, porque para mim era tudo ou nada, eu não tinha uma outra opção. Uhum. Eu falei, eu vou ser corretora, então eu vou. Eu larguei o meu salário, eu larguei todas as funções que eu tinha, eu larguei a modelagem, eu não fiz, nunca mais trabalhei com isso, né? Então, que Uhum. eu não ganhava mal também, mas eu larguei porque eu pensei em focar. Então, assim, eu não tinha outra opção. Eu não queria fazer outra faculdade, porque eu já tinha feito, não pensava em outra coisa. Então, eu falei, é tudo ou nada. Então, eu vou entrar. Vou me dedicar, vou aprender desde lá do início, que foi a época que eu trabalhei interno, e vou tentar estar entre os melhores. Então, eu sempre converso com outros corretores daqui, que eu acredito que são referências, assisto live, quando tem evento eu participo. Então, eu acho isso assim, que é encurtar o caminho, sabe? Perfeito. Trabalhar de uma forma que você escute e tenha humildade, É sabe? tudo, meu. Humildade ouvir as outras pessoas que já estão há mais tempo, que já, ou às vezes estão há menos tempo, mas já deram certo. Porque tem Sim, muitos corretores novos aqui ganhando premiações sim. absurdas, barra de ouro aqui nas construtoras, e começaram agora. Então é você ter a humildade de aprender com essas pessoas, com É, certeza. aprender a ouvir. Eu sempre falo de modelagem, né? Você tem que olhar as pessoas que estão dando certo, ouvir o que elas fazem, né? Até você conseguir em negociações que elas estão fazendo, tentar ouvir como elas falam no telefone, como elas atendem, né? Acho que tudo isso é muito importante para a gente evoluir como corretor. E é óbvio, eu não paro de estudar. Meu marido sempre fala, nossa, mais um curso. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou. Porque também eu acho que isso é muito pessoal, né? Mas dando dicas também aqui na internet tem muitos cursos online gratuitos. Hoje aqui, Sim. inclusive essa live Mulheres no Comando, nesse programa, a gente está trazendo conteúdos gratuitos para as pessoas, porque eu acredito que nós mulheres temos que estar no topo e a gente está sempre crescendo e sempre essa união faz toda a diferença, né? Os homens são muito unidos e acho que as mulheres também merecem ter esse reconhecimento, cada uma tem espaço para todo mundo, né? E aqui o Mulheres no Comando é dar voz, é ensinar, é mostrar que todas podem chegar onde quiserem, é só não desistir. Eu sempre falo, vai vir muito não, vai vir muita dificuldade, mas é só você não desistir, porque o palco é uma coisa, o bastidor é outra. Talvez, como você falou, a gente não consegue mostrar aqui tudo que a gente passa por trás. Eu até gostaria de ter uma câmera ali, mas infelizmente até às vezes fico um pouco sem aparecer, mas é importante a gente falar que o off também é difícil, mas não é impossível, é só você não desistir, né? Eu acho assim, a questão hoje das redes sociais, eu falo assim, você pode muito usar as redes sociais ao seu favor, Uhum. mas você pode acabar com você Sim. mesmo, sabe, utilizando da forma errada. Uhum. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas se comparando. Eu mesmo já me comparei no off, Muito. né? Ninguém sabe. Se comparando. Ah, a pessoa vendeu muito, a pessoa ganhou premiação, tal. Então, assim, você deve ter inspirações, você deve ter pessoas que te animam a acordar, a trabalhar, a ser parecido com a... Mas nunca comparar a tua trajetória com a dela, Perfeito. sabe? Isso é uma coisa que eu tento deixar muito claro na minha vida, porque né, tanto na minha profissão de antes, que era modelo, como agora, você pode cair muito, cair que eu digo assim, se machucar mesmo, assim, se comparando com outras pessoas, Com sabe? certeza. Então, assim, gente,
por trás dos bastidores é outra coisa, né? Sim. É outra vida, é muita batalha. A gente está aqui, está tentando capital imóvel. O cliente diz que sim, o cliente diz que não gostou e deu certo, caiu. Então é assim para todo mundo. Não existe um corretor que está sempre ganhando. Não existe, sabe? É, Posta lá o tem muito VGV de marketing em cima disso, né? Mas muitas pessoas que fazem, mas eu gosto muito de mostrar a realidade, porque eu acho que eu sempre gostei de ver pessoas que mostravam a realidade para eu me inspirar. Então eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, mas você não pode contar essa parte, mas eu acho importante para a pessoa entender que eu não cheguei lá à toa, eu não tô aqui porque, né, porque eu batalhei muito, muitos não eu recebi. Na parte de quando eu trabalhava no meio artístico também essa transição foi muito difícil, até você enxergar que você tem, o que você tem que fazer também. Então, tem que estar do lado de pessoas que vão te animar, nunca vão te deixar cair, né? Você tá ali do lado de pessoas que são mentores. Hoje, seu esposo é um mentor que te empurra, que não deixa você cair. E é isso que a gente tem que estar do lado, de pessoas que estão ali do nosso lado para nos impulsionar, né? No mercado imobiliário, também é uma família. Eu falo que o mercado imobiliário, a gente acaba se tornando uma família. Eu tenho grandes amigos no mercado imobiliário. E o network também é muito bom. Isso que eu também gostaria de saber de você, tem muitas mulheres que estão aqui conversando com a gente, segue, depois essa live vai ficar salva para quem perdeu. E muitas querem entrar no mercado imobiliário, mas elas ficam, será que vai dar certo? Será que eu vou? Uma dica ou uma inspiração que você possa falar para elas, para quem está querendo, né, entrar no mercado imobiliário, o que você poderia falar para essas mulheres? Eu acho que se você já tem esse mínimo de vontade de entrar, se joga, sabe? Eu acho que a maior dica que eu posso dar vai sem medo, porque é uma profissão que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que mudou a minha vida, uma profissão que, enfim, mudou a vida da minha família. Me fez ter vontade de acordar, de viver, porque quando você passa por uma transição de carreira, tem dias que não são nada fáceis, porque você não sabe, né, o que vai ser no amanhã. Então, se joga assim, mas quando eu digo se joga, enfrente os medos, mas mesmo assim mantenha os pés no chão, sabe, com coragem, com humildade, para que você não fique assim um ano e se decepcione, porque eu vejo muitas pessoas que acontece isso. Elas entram porque a gente tem uma régua muito Explicação. baixa para entrar. Exato, então você faz o curso ali tranquilo, você entra, qualquer um entra, e depois, e aí? Aí já não vendeu no primeiro mês, daí no segundo também não foi tudo isso, e daí às vezes gastou todo o dinheiro. Então, assim, tenha coragem para entrar, mas os pés no chão ali quando você já estiver lá, sabe? Porque tem que ser tudo muito bem pensado. Quando você citou ali sobre dinheiro, enfim, comigo aconteceu exatamente isso. Eu fiz a venda da cobertura, ganhei uma comissão maravilhosa, eu poderia ter gastado tudo, poderia ter comprado meu carro, enfim, eu não fiz isso. Eu guardei todo o dinheiro, porque eu pensei assim, olha, o próximo ano eu vou trabalhar no risco, porque eu vou ser corretora. Então eu vou manter esse dinheiro e não vou gastar, porque é para eu dormir tranquila. E assim foi feito, eu não tirava R$ 1, eu não comprei carro, eu andei por muito tempo, né? Agora, graças a Deus, eu já tenho, mas eu andei por muito tempo, fazia visita de Uber, enfim, porque eu não queria gastar aquele dinheiro, porque eu sabia que eu não ia dormir tranquila. Então, Sim. ter os pés no chão, sabe? Depois de um tempo que eu percebi, não, agora eu posso investir mais nisso, eu tenho que investir mais, né, em roupa, eu tenho que investir mais no meu carro, eu tenho que fazer cursos. Aí eu comecei, tanto que eu comecei agora também a fazer anúncio pago meu, né? Então, antes todo mundo pensava, tá, mas você trabalha com Instagram, você não faz anúncio? Não fazia, porque eu acho que Era tudo todos esses orgânico. passos, exato, todos esses passos têm que ser muito bem calculados para Isso, que você muito. não se perca, sabe? Verdade. Então, assim, tenha coragem, mas quando chegar lá, vai aos poucos, que é para sempre continuar. Perfeito.
Olha, gente, você viu que a live é muito rápida, né? Eu queria ficar aqui até amanhã, porque tem assunto para dar e vender aqui. Eu queria, Muito. tem algum curso que você dê, alguma coisa que você queira falar para as pessoas aqui também, te seguirem? Eu sei que seu Instagram tem muito conteúdo gratuito já, mas o que você tiver para falar aqui para as pessoas, fica à vontade, porque tem bastante gente aqui que depois vai ficar salvo, inclusive no Spotify também. Ah, legal. Então, hoje eu não tenho nenhum curso meu, mas é uma coisa que eu recebo bastante, assim, de pessoas. Mas, assim, eu entendo que ainda É o não é o meu momento. momento. Uhum. Exato. Só que eu trabalho também na Fast Sale, que é uma plataforma para corretores de imóveis, uma plataforma que você faz parcerias, então, com o Brasil inteiro. Então, você entra na plataforma, se cadastra, coloca os seus imóveis que você tem à venda, né, ou exclusividade ou não precisa ser necessariamente uma exclusividade, mas um imóvel que você queira muito vender, para mais de 2.000 corretores terem acesso. Eu falo, eu sempre fiz venda em parceria. A minha Nossa, primeira eu venda foi em parceria e amo. todas as outras também. Uhum. Então, assim, como você Legal. falou, tem que um ajudar o outro. E a Fast ela é isso, ela une um corretor que tem um imóvel ao outro que tem um cliente. Então, é um marketplace de imóveis do Brasil inteiro. Você pode falar, mas tem mais imóvel de Balneário. Mas, cara, Balneário é o melhor mercado para você vender para o teu melhor cliente da tua cidade, porque é uma cidade que tem valorização, que tem liquidez. Então, talvez você não tenha acesso a Balneário, Uhum. mas por dentro da plataforma você vai Qual é o ter. nome da plataforma? É Fast Sale. Eu vou deixar Fast aqui. Sale, tá. Vou pedir para Também no seu Instagram também tem o link, né, do se direto. tiver alguém aqui da Fast, deixa aqui o nome certinho. Tá. Fast Sale, você entra, se cadastra, tem plano pago, tem plano gratuito para testar. E Uhum. assim a gente está vendendo muitos imóveis 100% em parceria com valor de Maravilha. comissão normal. E traz para São Paulo também. Eu consigo colocar os meus imóveis E aqui. se não, a gente já está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Balneário a gente é mais forte porque tem, né, um número maior de corretores que usam. Então, tá aí para Então todo mundo usar. já vou subir nos meus imóveis para lá também. Isso aí. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que você tenha gostado da nossa live. Vai ficar salva também aqui. Lá no Spotify depois a gente consegue divulgar para quem perdeu. É uma honra tê-la aqui. Desejo muito sucesso na sua carreira, que você aí tenha muitos cursos também, que venda muitos imóveis. Pode contar com a gente, comigo aqui de São Paulo, quando você vier para cá, para a gente se conhecer também pessoalmente. Obrigada, Cristian. Quero agradecer muito a oportunidade. Eu acho muito lindo quem para um pouquinho, né, do nosso tempo tão doido assim e agitado para entregar algo gratuito para os outros e de uma forma assim tão leve, sabe? Como é uma live que conecta, enfim, pessoas do mundo, do Brasil, o mundo, enfim. Quero te dar os parabéns por Obrigada. todo o projeto e todo o empenho que você tem. E quando quiser, me chame que vai ser Eu estou pretendendo fazer uma imersão de mulheres no comando presencial. Então, quem sabe, vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo, né? Essa união aí. Então, estou falando com várias, depois eu vou te chamar também. Vamos ver se as pessoas quiserem, né, que a gente faça isso, porque tem que querer. Se as mulheres quiserem essa imersão presencial, um dia bem legal, eu estou pretendendo organizar isso também. Aí vai ser uma honra tem pela. muita coisa para falar, muita coisa. Tem muitas Tô querendo dicas. fazer aqui em São Paulo mesmo, que eu sei no sul tem bastante, né? Mas aqui em São Paulo não tem muito, principalmente para mulheres. E aí eu tô querendo organizar já Legal. tô nessa. Vamos ver aí a gente conversa, que eu quero. Será Vamos uma honra sim. tê-la aqui com a gente, Com certeza. Pode contar palestrando. comigo. Obrigada, Obrigada. viu, Jaque? Sucesso. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Obrigada.